Você quer saber por que você não consegue nada na vida? Porque você começa 1000 coisas e não termina nenhuma. Porque você olha para trás e percebe que está no mesmo lugar há meses ou anos? Eu vou te falar a verdade bem crua. Você não sabe jogar no longo prazo. Você quer resultado em 6 meses para o que deveria levar 6 anos. Você quer em um ano o que deveria levar 10. E hoje eu vou te contar a história de como eu me tornei faixa preta e como essa jornada me ensinou a lição mais importante da minha vida. Uma lição que mudou completamente o meu jeito de encarar qualquer objetivo. Fica até o final porque isso aqui pode ser um tapa na cara que você precisa finalmente para sair do seu lugar. Eu tinha 11 anos na época quando eu fiz a pergunta mais importante da minha vida. Eu tinha acabado de começar no karatê, estava empolgado com aquele kimono branco novinho, eu ficava olhando para os faixas pretas como se eles fossem super-heróis. Aí um dia, depois do treino, eu cheguei para o meu sensei, falecido sensei, com aquela inocência de criança e perguntei: Sensei, quanto tempo eu demoro para virar faixa preta? Eu esperava ele falar algo do tipo, uns 2, 3 anos, se você se esforçar bastante. Sabe aquela resposta motivacional que a gente quer ouvir, mas não. Ele olhou para mim, aquele garoto magrelo de 11 anos, cheio de expectativa, e disse sem pestanejar: uns 10 anos. Se você vier treinar 3 vezes por semana, todo santo dia, sem faltar, uns 10 anos. 10 anos. Cara, quando você tem 11 anos, 10 anos é praticamente uma vida inteira. É a sua vida inteira. E quase o tempo que eu tinha de vida até ali. Eu lembro que eu fiquei em choque. Não era a resposta que eu queria ouvir. Mas sabe o que aconteceu? Aquela resposta brutal, honesta, sem enfeite, foi a melhor coisa que ele poderia ter me dito. Porque naquele momento eu tive que tomar uma decisão real. Não era mais sobre motivação de final de semana, não era sobre entusiasmo passageiro, era sobre compromisso de verdade, era sobre aceitar que algumas coisas na vida simplesmente não têm atalho. E essa decisão que eu tomei aos 11 anos mudou quem eu sou hoje. Eu fui 3 vezes por semana, toda semana, durante anos. Enquanto os meus amigos desistiam depois de alguns meses, enquanto a galera nova entrava empolgada e sumia nesses 3 meses, eu continuava lá. Não porque eu era especial, não porque eu era mais talentoso, muito pelo contrário até, mas porque eu tinha aceitado o preço desde o começo. Teve dia que eu não queria ir. Teve dia que estava chovendo, que eu estava cansado, que tinha prova no dia seguinte na escola. Teve época que eu apanhava tanto dos mais velhos que eu chegava em casa todo dolorido. Teve um momento que eu olhava para o espelho e parecia que eu não estava evoluindo nada, que eu estava estagnado, mas eu continuava indo. E sabe por quê? Porque quando você aceita que algo vai levar 10 anos, você para de cobrar o resultado em 6 meses. Você para de ficar ansioso toda semana perguntando por que eu ainda não sou bom. Você simplesmente confia no processo e aparece todo dia. É aí uma coisa mágica acontece. Você olha para o lado e percebe que todo mundo que começou com você desistiu. Você vê gente nova entrando, ficando empolgada por 2 semanas e indo embora. Você vê pessoas com muito mais talento natural que você largando porque tá difícil demais ou porque não tá vendo resultado rápido. E você, que não era nada de especial, que não tinha dom nenhum, de repente tá lá entre os melhores. Não porque você é um gênio, mas porque você ficou. Só isso. Porque você entendeu que consistência medíocre ao longo de anos destrói talento inconsistente ao longo de meses. Comenta aí qual é aquela coisa que você desistiu porque não viu resultado rápido. Isso me leva
ao maior problema da nossa geração. A gente vive na era do resultado instantâneo. Você quer comida, abre o iFood, aí chega a comida em 20 minutos. Quer entretenimento, vai pro Netflix, tem milhões de opções toda hora. Quer atenção, posta uma foto no Instagram e já tem likes em segundos. O cérebro da gente foi completamente reprogramado para esperar gratificação imediata. E quando você se propõe a fazer algo que realmente importa, algo que vai mudar a sua vida de verdade, você espera que funcione do mesmo jeito. Você quer começar uma empresa e ficar rico em 6 meses. Você quer começar a academia e ficar sarado em 3 meses. Você quer começar a estudar e passar num concurso em 6 meses. E quando isso não acontece, quando você percebe que vai levar anos de esforço consistente, você desiste. Você procura outro atalho, outro hack, outro segredo mágico que promete resultado rápido e fica pulando de galho em galho, de ideia em ideia, sem nunca ir a fundo em nada. Eu vejo isso toda hora. Gente que quer começar um canal no YouTube e depois de 3 meses com pouco view, desiste. Gente que quer aprender inglês, mas depois de 6 meses sem falar fluente, larga a mão. Gente que quer construir um negócio, mas depois de 1 ano sem lucro expressivo, abandona o barco. E sabe o mais triste? Muitas dessas pessoas teriam conseguido se tivessem dado mais tempo, se tivessem aceitado desde o começo que aquilo ia levar 5, 7, 10 anos que seja, mas eles queriam em 6 meses. Então se frustraram e pararam. O mundo está cheio de pessoas que começaram coisas incríveis e desistiram no meio do caminho. E está vazio de pessoas que simplesmente ficaram tempo suficiente para colher os frutos. Não é sobre ser brilhante, é sobre ser teimoso o suficiente para não desistir. Deixa eu te mostrar a matemática do longo prazo que ninguém te conta. Se você melhorar apenas 1% todo dia, é uma alegoria, tá, gente? Em 1 ano, você não vai estar apenas 365% melhor, 3, 4 vezes melhor. Você vai estar 37 vezes melhor. Por causa dos juros compostos, você vai estar 37 vezes melhor. Faz as contas, 37 vezes. Mas o inverso também é verdade. Se você piorar 1% todo dia, porque está sendo inconsistente, em 1 ano você vai estar praticamente zerado. É por isso que consistência importa, muito mais que intensidade. Você não precisa treinar 5 horas por dia. Você precisa treinar 1 hora por dia durante 5 anos. Você não precisa trabalhar no seu projeto 12 horas no final de semana. Você precisa trabalhar 2 horas todo dia durante 3 anos. A mágica não está na intensidade do esforço, está na constância dele ao longo do tempo. Quando eu fiz 21 anos, mais ou menos, eu me tornei faixa preta. Exatamente 10 anos depois, foi um pouquinho mais até. E depois daquela conversa com o meu sensei. Sabia o que foi mais surpreendente? Não foi a conquista em si, foi perceber que ele tinha razão desde o começo. Não tinha como fazer em menos tempo, não de verdade, pelo menos. Cada ano daqueles foi necessário, cada treino importou profundamente. E o mais importante, eu aprendi que esse princípio se aplica a tudo na vida. Tudo que realmente vale a pena, leva anos e não meses. Se alguém te promete resultado rápido em algo importante, essa pessoa está mentindo ou é incompetente. Então, como você aplica isso na sua vida? Bom, a primeira coisa, escolha menos coisas. Você não pode jogar no longo prazo em 10 áreas ao mesmo tempo. Escolhe 2, no máximo 3, que realmente importa para você e aceita que vai dedicar os próximos 5 a 10 anos para isso.
Pode ser construir um negócio, pode ser dominar uma habilidade, pode ser transformar o seu corpo, pode ser construir um relacionamento sólido, uma família, mas escolhe e compromete de verdade. Não fica pulando de objetivo em objetivo, de opção em opção. Segunda coisa, aceita o preço, desde o começo. Pergunta para alguém que já chegou onde você quer chegar, quanto tempo levou? E quando te derem a resposta real, não a versão romantizada do Instagram, aceita. Se a pessoa disser que levou 8 anos, não tenta fazer em 2. Aceita os 8 anos e começa. Terceira coisa, para de se comparar com quem já está em outro momento da jornada. Quando você compara o seu primeiro ano com o 10º ano de alguém, você só se frustra. Foca na sua própria evolução. Você está melhor que há 6 meses? Então está no caminho certo. Quarta coisa, construa um sistema. Não dependa de motivação. Motivação é ótima para começar, mas disciplina é o que te mantém. Cria uma rotina onde fazer a coisa certa seja mais fácil que não fazer. Porque vai ter dia que você não vai querer. E nesses dias, o sistema te salva. Quinta coisa, e a mais importante, aprenda a amar o processo, não só o resultado. Porque se você só ama o resultado, você vai ser infeliz durante toda a jornada que você está esperando para chegar lá. Mas se você aprende a amar o treino, amar o processo, a construção, você já está vivendo a vida que quer enquanto caminha para o objetivo. Então, eu quero te fazer a mesma pergunta que meu sensei me fez indiretamente. Você está disposto a investir 10 anos na sua transformação? Não 6 meses, não 2 anos. 10 anos de esforço consistente, 3 vezes por semana no mínimo, sem desistir quando ficar difícil? Porque se você não tiver essa disposição, então você não quer aquilo de verdade. Você quer a ideia daquilo. Você quer só poder dizer que quer, mas você não quer pagar o preço real. A maioria das pessoas vai assistir esse vídeo e não vai mudar nada. Vai continuar procurando o atalho mágico, o hack secreto, a fórmula rápida. Mas alguns de vocês vão entender a mensagem. Alguns vão escolher o objetivo, aceitar que leva anos e começar hoje. E daqui a 10 anos, quando você olhar para trás, você vai agradecer por ter começado hoje. Você vai agradecer por não ter desistido quando ficou difícil. Você vai agradecer por ter jogado no longo prazo, enquanto todo mundo ao seu redor jogava no curto. Então, qual vai ser? Você vai ser mais um que desiste em 3 meses? Ou você vai ser aquele 1% que fica tempo suficiente para se tornar excepcional? A escolha é sua, mas saiba, o tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a 10 anos, você vai estar 10 anos mais velho. A única pergunta é, você vai estar 10 anos melhor ou 10 anos no mesmo lugar? Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, eu batizei ele agora de A Forja, porque aqui a gente não vende ilusão de resultado rápido. A gente fala a verdade crua sobre o que realmente funciona. E comenta aí embaixo qual é o seu objetivo, o que você está disposto a perseguir pelos próximos 10 anos. Vamos criar uma comunidade de gente que joga no longo prazo? Um forte abraço e até a próxima.